Olá, hoje falaremos do sexto grupo cúnico que chegou no Brasil, o número 6, então, de Nova Veneza, Santa Catarina. Bora lá! Esse grupo, então, foi composto por dois irmãos, um casado e um solteiro, e uma mãe viúva, que tem aí já uma curiosidade nesse grupo, eu vou mostrar para vocês aqui o registro do navio. Uma curiosidade, esse navio tinha 1.494 passageiros, gente, é um dos mais, com mais público, né, com maior número de pessoas que eu me lembro de ter pesquisado, e olha que eu pesquisei muitos navios. Eu devo ter pesquisado, eu estava contando esses dias, entre 300 e 400, até 500 navios para procurar cúnicos, né? E eu, muito poucas vezes, vi um navio trazendo perto de 1.500 pessoas, tá? A primeira curiosidade desse grupo aí. E lembrando também que pode ter conexão com esse fato do navio cheio, é que a colônia de Nova Veneza, ela teve um início de iniciativa privada, foi uma empresa que tinha colônias em São Paulo também, que organizou a colonização em Nova Veneza, não foi assim o governo diretamente, né? Então tem aí um detalhe a mais nesse grupo de Nova Veneza, que é uma curiosidade específica aí. Aqui temos o registro deles, então, Bartolo, está escrito, mas acredito que fosse morto, com 21 anos, solteiro. O irmão Giacomo, um pouco mais velho, com 28, casado com a Regina Sanson, de 23, e eles tinham um bebê, o Luigi, de 20 meses. E uma curiosidade também, que a viúva, a mãe dos dois, ela vem também no navio. E o registro dela é ali pelo número 43, 42, ó, Maria Balardim, 55 anos. E ela está anotada junto com Pietro Balardim, 56, que eu imagino então seja seu irmão, que veio com a esposa, que veio com alguns filhos. O registro deles estando aqui no 40 e pouco, e o dos irmãos estando bem no final, um pouco mais adiante, né, número 400 e pouco é o registro deles, indicaria que eles não entraram juntos no navio, né, que eles iam entrando por ordem de chegada. Então, provavelmente já tinham decidido em vir em grupos separados. Aqui parece que os descendentes não têm notícias assim dessa senhora, né, onde ela ficou posteriormente. Então, tudo indica que ficou morando com esse irmão e deixou os filhos, então, tocarem a sua vida, né? Com as suas famílias. E aí, voltando a falar deles aqui, então, pelo nosso mapa do Google Maps, nós temos, então, o registro dos lotes dos dois, mas hoje nós vamos fazer um comentário um pouco diferente, né? Todo vídeo a gente amplia um pouco a conversa para englobar outras questões que envolvem todos os cúnicos, tá? Nós vamos falar um pouquinho da saída deles aqui. Lembrando que a origem da nossa família é Asiago, né? Que ficava no Alto Piano, no interiorzão da Itália, pessoal, da região do Vêneto, que a capital é Veneza, dentro do estado, digamos, da província de Vicenza, Asiago pertencia, acredito que até hoje. O que aconteceu ao longo do tempo, das gerações? Os cúnicos eram pastores, pessoal. Eles trabalhavam com ovelhas, né, com animais, assim. E boa parte do ano, quando era inverno e as pastagens ficavam fracas nessa região que nevava, né, e os pastores desciam a serra, digamos, a montanha, para essa região aqui ao redor, e ficavam com... Estou falando isso séculos atrás, né, claro. Então, já havia o costume, eles ficavam com as ovelhas por aí para pastar alguns meses, até 4, 5, 6 meses, depois voltavam para suas casas. Eles viviam uma parte do tempo nessa região mais baixa, né? E o registro que a gente tem desse grupo, do nascimento de um dos filhos, é a cidade de Creasso, aqui, ó, essa vila, digamos, né? Tem a paróquia aqui que ele foi. Por exemplo, o nosso grupo, que eu pertenço, do vídeo anterior, né, que é o Ângelo e a Rosa Caldano, eles eram de Quinto Vicentino e Marano Vicentino. Aqui, ó.
Percebam que estavam todos ao redor aqui da região de Vicenza, né? Os vicentinos, vênetos e vicentinos, tá bom? Então, aqui eles pegavam uma carroça, alguma coisa assim, saíram dessa região provavelmente, porque aí aqui as gerações mais recentes, na época da imigração, alguns já moravam por aqui, que era o caso dessa família provavelmente. Residiam por aqui, pegavam uma carroça, iam até o trem, e de trem eles chegavam em Gênova, então, como já explicamos em outros vídeos, né, e faziam o caminho para o Brasil. Eles também chegam na hospedaria de imigrantes do Rio de Janeiro, eles trocam de navio, fazem toda essa em torno do litoral, e aí chegavam nessa cidade. Pelo que eu pesquisei, na época que chegaram os púnicos aqui, Nova Veneza, o trajeto era esse, tá? Porque volta e meia isso mudava. Eles paravam aqui, que era a ilha de Anhatomirim, tem registro disso, né? Ou a fortaleza de Santa Cruz, e eles aguardavam o próximo barco ou a distribuição, que um dos caminhos era em Imbituva. Foi o que eles fizeram, pegaram outro navio, então um barco mais aqueles paquetes, um barco menor, né, que ficava fazendo essa costa aqui próxima do mar. Desceram em Imbituva. Em Imbituba já tinha trem naquela época, interessante, já melhor que o grupo anterior teve que subir de mulas e tal, né? Aqui eles fizeram um trecho de trem, até Pedras Grandes, é o que tudo indica. E aí sim, um trecho a pé, com mulas e carroça, até chegar na região de Nova Veneza, tá bom? Então, curiosidade, vocês lembram no outro vídeo, que esse grupo aqui, ele chegou no Rio de Janeiro 5 dias depois do casal Ângelo e Rosa Caldana. Que interessante, né? Será que se cruzaram lá na hospedaria? Poderiam ter se encontrado? Provavelmente não, né? O grupo era grande, os navios eram enormes, né? Então, não acho que se encontraram, mas andaram bem juntos. E a curiosidade é que esses dois irmãos, eles recebem a terra no dia 24 de fevereiro. Sendo que no dia 23 de fevereiro, o casal Ângelo e Rosa estava na hospedaria ainda de Porto Alegre, tinha perdido dois filhos pequenos, e estavam para pegar, na verdade tinham pego o navio fluvial aquele no dia 23. Eles recém estavam iniciando aí os 10, 12 dias de viagem a pé até chegar no seu destino, que os irmãos já tinham chegado no local. E aqui temos um mapa que foi nos fornecido, então, por um descendente desse grupo aí, e mostra exatamente o local das duas terras, né? Do Bartolo, o Bortolo, que recebeu 25 hectares, e o Giacomo, que recebeu 30 hectares. Essa região do Bortolo parece que até atualmente é um lago, aí uma parte dessa terra teria sido alagada para construir uma represa. Mas pensem vocês que saíram de lá miseráveis, não tinham terra nenhuma, não tinham expectativa de ter terras. E ao chegarem aqui, são donos de uma área tão grande assim. 25 hectares, gente, 30 hectares. Lado bacana, né? Da colonização aí. Uma outra curiosidade que a gente tem é as profissões registradas, tá? Um dos irmãos era uma espécie de faquino, estava escrito, que era um sujeito que faz tudo, sim, ele é um carregador. Na época, lembre, apesar de ser antigo, já tinha prédios assim com 2 andares, provavelmente com 3 andares, eventualmente, na cidade, e não tinha elevador. Então, esses faquinos faziam isso, carregavam malas, carregavam móveis, às vezes estavam nas estações, né, de trem, para ajudar as pessoas, então, e recebiam por isso, eram os carregadores, né? Coitado, era alguém que não tinha muita profissão, fazia isso, né? E o outro irmão era Vílico de vila, de vileiro, de interior, né? Tinha os citadinos, que moravam na cidade, e os vílicos, que moravam no interior. Então, era uma denominação genérica aí das profissões. Aqui temos uma outra curiosidade, que é o grupo familiar deles, registro da nossa amiga Elisabetta Papini, que nos ajuda sempre, da família deles na Itália. A gente percebe que alguns irmãos devem ter ficado na Itália. Olha que interessante. Então, veio a viúva, com 55 anos, uma senhorinha já, digamos, para a época. Veio 2 filhos, um solteiro e um casado, e alguns filhos dela devem ter ficado lá, meninas e meninos também.
Então, a família dividiu, pessoal, olha que interessante, né? Como era forte isso na época, né? Dividir a família. Esse grupo, logo na segunda, terceira década, depois que chegaram, eles geraram uma migração importante, que é a saída, né? A viagem do José Cúnico, por volta de 1920, não temos uma data exata, e ele vai morar em Antonina. E ali gerou descendência até hoje, né? Vários cúnicos aí que nasceram, né? E que se criaram descendentes desse José Cúnico, tá? Uma curiosidade, porque foi logo depois, 1920, né? Por aí. Esse senhor, ele era um vendedor. Começa aí uma história interessante que nós ouvimos dos descendentes. Ele vendia óleo vegetal, ao que parece, né? De alguma empresa. Então, ele viajava bastante. E até que um dia não voltou mais, segundo as pessoas que até chegaram a conhecer ele, né? Que eram crianças na época. Um dia não voltou mais e enfim, não se teve mais muita notícia, inclusive. Agora que a gente conseguiu pesquisar e conectou isso tudo aí. E também eles têm uma migração importante para Santa Maria, que alguns filhos e netos aí, dos dois, migraram para a região de Santa Maria, e tem uma grande descendência também de cúnicos no meio do estado do Rio Grande do Sul. Uma outra curiosidade é que meu pai, caminhoneiro, na década de 70, se acidentou na região de Criciúma, foi parar no hospital, podia ter morrido. Aí, como era normal naquela época, aparecia na rádio, né? Fulano de tal, então Valdir Cúnico está acidentado no hospital e tal. E aí, a nossa querida irmã Vali Cúnico ouviu, estava ali por perto, chamou o pai dela, Antônio, e estiveram lá visitando o meu pai, então, no hospital. Foi um encontro curioso, porque não se conheciam os grupos ainda nessa época. Meu pai sempre achava que só tinha os cúnicos ali da região dele, né? Que era o grupo de Nova Bassano e o grupo de Guaporé, de Rio Grande do Sul. Aí, pô, conversaram, nossa, que interessante, é outro grupo e tal, e ficaram assim de conversar mais, trocaram cartas, e a gente até hoje ainda tem contato, mas foi uma curiosidade esse encontro surpreendente, assim, para eles, né, na época. Mais uma curiosidade anotada dos cúnicos. Temos muitas histórias. Era isso, minha gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem.